Parte 2, Livro 1, Capítulo 1. Criação do mundo, Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus e ele os expulsa do paraíso terrestre. Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas a terra não era visível porque estava coberta de trevas espessas e o Espírito de Deus adejava por cima dela. Deus ordenou em seguida que se fizesse a luz e a luz apareceu imediatamente. Depois de ter considerado essa massa, Deus separou a luz das trevas. As trevas chamam noite e a luz dia, dando ao começo do dia o nome de manhã e ao fim o de tarde. Foi ao primeiro dia que Moisés chamou um dia, e não o primeiro dia, por razões que eu poderia explicar, mas como prometi escrever sobre todas essas coisas em um trabalho especial, reservo-me para falar disso nele. No segundo dia, Deus criou o céu, separou-o de todo o resto e colocou-o por cima como sendo mais nobre. Rodeou-o de cristal e temperou-o com a umidade própria para formar as chuvas que regam docemente a terra, para torná-la fecunda. No terceiro dia, tornou fixa a terra, rodeou-a pelo mar e fê-la produzir as plantas com suas respectivas sementes. No quarto dia, criou o sol, a lua e os outros astros, e colocou-os no céu para lhes serem o ornamento principal. Regulou de tal maneira os seus movimentos e o seu curso que eles determinaram claramente as estações e as revoluções do ano. No quinto dia, criou os peixes que nadam na água e os pássaros que voam no ar, e quis que formassem casais a fim de crescer e se multiplicarem, cada um segundo a sua espécie. No sexto dia, criou os animais terrestres e distinguiu-os em sexos diversos, fazendo-os macho e fêmea. E nesse mesmo dia, criou também o homem. Assim, segundo o que refere Moisés, Deus criou em 6 dias o mundo e todas as coisas que nele existem. No sétimo dia, ele descansou e deixou de trabalhar as grandes obras da criação do mundo. É por esse motivo que não trabalhamos nesse dia e lhe damos o nome de sábado, que, em nossa língua, quer dizer descanso. Gênesis 2. Moisés fala ainda mais particularmente da criação do homem. Ele diz que Deus tomou o pó da terra, fez o homem e com a alma inspirou nele o espírito e a vida. Ele acrescenta que esse homem foi chamado Adão, que em hebreu significa ruivo, porque a terra de que ele foi formado era dessa cor, que é a cor da terra natural, e a qual se pode chamar virgem. Deus mandou vir os animais, tanto os machos quanto as fêmeas, para diante de Adão, e este, o primeiro de todos os homens, deu-lhe os nomes que conservam ainda hoje. Deus, vendo que Adão estava sozinho, enquanto os outros animais tinham cada qual uma companheira, quis também dar-lhe uma consorte. Para isso, quando ele estava adormecido, tirou-lhe uma das costelas, da qual formou a mulher. E logo que Adão a viu, percebeu que ela havia sido tirada dele e que era parte dele mesmo. Os hebreus dão à mulher o nome de Issa, e a que foi a primeira de todas chamou Eva, isto é, mãe de todos os viventes. Moisés narra em seguida como Deus plantou do lado do Oriente um delicioso jardim, que acumulou de todas as espécies de plantas, entre elas 2 árvores, uma das quais era a árvore da vida e a outra a da ciência, que ensinava o discernir o bem do mal. Ele colocou Adão e Eva nesse jardim e mandou que cultivassem as plantas. O jardim era regado por um grande rio que o rodeava completamente e se dividia em 4 outros rios. O primeiro desses rios, chamado Pison, que significa plenitude, e qual os gregos chamam Ganges, corre para a Índia e desemboca no mar. O segundo, que se chama Eufrates e fora, em nossa língua significa dispersão ou flor, e o terceiro, que a chamam Tigre ou Dilate, que significa estreito e rápido. Ambos desembocam no Mar Vermelho. O quarto, de nome Gion, que significa que vem do Oriente, é chamado Nilo pelos gregos e atravessa todo o Egito. Deus ordenou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos, mas lhe proibiu de tocar no da ciência, alertando-os de que morreriam se o comesse. Havia então perfeita harmonia entre os animais, e a serpente estava muito acostumada com Adão e Eva. Mas, com a sua malícia, a fizesse invejar a felicidade de que ambos desfrutariam se observassem a ordem de Deus e subjugasse que, ao contrário, eles seriam vítimas de todas as desgraças se desobedecessem.
tratou de persuadir Eva a comer do fruto proibido. Para melhor induzi-la, disse-lhe que o fruto continha uma virtude secreta, que dava o conhecimento do bem e do mal, e que se ela e o marido comessem dele, seriam tão felizes quanto Deus. Assim a serpente enganou a mulher, e essa desprezou a ordem divina. Comeu o fruto, alegrou-se por tê-lo feito e induziu Adão a comê-lo também. Ora, como era verdade que o fruto dava grandíssimos discernimentos, eles logo perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Então tomaram folhas de figueira para se cobrir, julgando-se mais felizes do que antes, porque agora conheciam o que até ali havia ignorado. Deus entrou no jardim e Adão, que antes do pecado conversava familiarmente com Deus, não ousou apresentar-se por causa da falta que havia cometido. Deus perguntou-lhe por que, em vez de sentir prazer em se aproximar dele, estava fugindo e se escondendo. Como Adão não soubesse o que responder, porque se sentia culpado, Deus lhe disse: Eu vos havia provido de tudo o que poderíeis desejar para viver sem penas e com prazer uma vida isenta de qualquer cuidado, que teria sido ao mesmo tempo muito longa e feliz. Mas vós vos opusestes ao meu desígnio, desprezastes a minha ordem, e não é por respeito que vos calais, mas porque a vossa consciência vos acusa. Adão então fez o que podia para se desculpar. Pediu a Deus que lhe perdoasse e lançou a sua falta sobre a mulher, que o enganara e fora a causa de seu pecado. Ela, por sua vez, alegou que a serpente a havia enganado. Por isso, Deus, para castigar Adão, por assim se ter deixado vencer, declarou que a terra não produziria mais frutos, a não ser para aqueles que a cultivassem com o suor do rosto, e mesmo assim não daria tudo o que dela se poderia se desejar. Castigou também Eva, estabelecendo que, por se haver deixado enganar pela serpente e atraído todos aqueles males sobre o marido, ela teria filhos com dor e sofrimento. E para castigar a serpente pela sua malícia, condenou a rastejar pela terra, declarando que ela seria inimiga do homem. Depois que Deus impôs a todos o devido castigo, expulsou Adão e Eva daquele jardim de delícias. Capítulo 2. Caim mata seu irmão Abel. Deus o expulsa, sua posteridade é tão má quanto ele. Virtudes de Sete, outro filho de Adão. Gênesis 4. Adão e Eva tiveram 2 filhos e 3 filhas. O primeiro chamava-se Caim, que significa aquisição, e o segundo Abel, que quer dizer aflição. Os dois eram de temperamentos completamente opostos. Abel, que era pastor de rebanhos, era mais justo, considerava que Deus se fazia presente em todas as suas ações e só pensava em agradar-lhe. Caim, ao contrário, que por primeiro trabalhou a terra, era muito mau. Buscava apenas proveito próprio. A sua horrível impiedade levou ao excesso de furor, a ponto de matar o próprio irmão. Eis a causa disso. Ambos resolveram oferecer um sacrifício a Deus. Caim dos frutos de seu trabalho e Abel do leite e das primícias de seu rebanho. Deus demonstrou aceitar melhor o sacrifício de Abel, que era produção livre da natureza, do que a oferta que a avareza de Caim dela havia tirado quase à força. O orgulho de Caim não pôde tolerar que Deus tivesse preferido o irmão a ele. Matou e escondeu o corpo, esperando que assim ninguém tivesse ciência de seu crime. Deus, porém, a cujos olhos nada há de oculto, perguntou-lhe onde estava o irmão, que não via há vários dias, pois antes eles estavam sempre juntos. Caim, não sabendo o que responder, disse primeiro que se admirava de também não ter visto mais. Todavia, como Deus insistisse, respondeu-lhe insolentemente que não era nem senhor e nem guarda do irmão, e que não se havia encarregado de cuidar daquilo que não lhe dizia respeito. Deus então perguntou-lhe como se atrevia a afirmar nada saber do que acontecera ao irmão, se ele mesmo o havia matado. E se Caim não tivesse oferecido imediatamente um sacrifício para acalmar-lhe a cólera, teria recebido naquele mesmo instante o castigo que o seu crime bem merecia. Deus, no entanto, amaldiçoou, ameaçou castigar os seus descendentes até a 7ª geração e expulsou-o. Porém, como Caim temesse que, andando errante, animais ferozes o devorassem, Deus o tranquilizou contra esse temor. Deu-lhe um sinal com o qual podia ser reconhecido e ordenou-lhe que se fosse. Depois de haver atravessado diversos países, Caim estabeleceu residência em um lugar chamado de Nod, onde teve vários filhos. No entanto, o castigo, em vez de torná-lo melhor, fê-lo ao contrário muito pior.
Abandonou-se a toda sorte de prazeres e até usou de violência, apoderando-se de bens alheios para enriquecer-se. Reuniu homens maus e acelerados, dos quais se tornou chefe, e ensinou-os a cometer toda espécie de crimes e de ações ímpias. Mudou a inocente maneira de viver que adotara no princípio. Inventou os pesos e as medidas e substituiu a franqueza e a sinceridade, tão mais louváveis e simples, pela astúcia e pelo engano. Ele foi o primeiro a estabelecer limites para a divisão de propriedades e construiu uma cidade. Chamou a Enoque, nome de seu filho mais velho, rodeou-a de muralhas e a povoou. Enoque teve por filho Irade, Irade gerou Meujael a Metusalém e Metusalém a Lameque. Lameque teve 70 filhos de suas duas esposas, Ilá e Ada, um dos quais, de nome Jabal, filho de Ada, foi o primeiro a morar embaixo de tendas e de pavilhões, levando uma vida de simples pastor. Jubal, seu irmão, inventou a música, o saltério e a harpa. Tubal-Caim, filho de Zilá, sobrepujava a todos os outros em coragem e força, e foi grande comandante. Nesse entretempo, enriqueceu e serviu-se de suas riquezas para viver ainda mais suntuosamente do que até então. Ele inventou a arte de forjar e teve apenas uma filha de nome Naamã. Como Lameque era muito instruído nas coisas divinas, julgou facilmente que sofreria a pena do assassino de Caim na pessoa de Abel e disse-o às suas duas mulheres. Eis como a posteridade de Caim chafurdou-se em toda espécie de crimes, não se contentaram em imitar o de seus pais, mas inventaram outros. Entre eles havia assassinos e latrocínios. O que não se mergulhava as mãos em sangue estavam cheios de orgulho e de avareza. Adão ainda vivia e tinha 130 anos. A morte de Abel e a fuga de Caim fizeram-no desejar ardentemente outros filhos. E teve mesmo vários. Depois de viver ainda 800 anos, morreu na idade de 930 anos. Seria demasiado longo discorrer sobre todos os filhos de Adão. Contentei-me em dizer algo de um deles, de nome Sete. Educado junto de seu pai, deu-se com afeto à virtude. Deixou filhos semelhante a eles que permaneceram em sua terra, onde viveram felizes e em perfeita união. Deve-se ao seu espírito e ao seu trabalho a ciência dos astros. Como seus filhos haviam sido informados por Adão que o mundo pereceria pela água e pelo fogo, o medo de que essa ciência se perdesse antes que os homens a aprendessem, levou-os a construir duas colunas, uma de tijolos e outra de pedra, e sobre elas gravar os conhecimentos que possuíam. Se um dilúvio destruísse a coluna de tijolos, ficaria de pedras, para conservar à posteridade a memória daquilo que haviam escrito. A previdência deles deu um bom resultado e afirma-se que a coluna de pedras pode ser vista ainda hoje na Síria. Capítulo 3, da posteridade de Adão até o dilúvio, do qual Deus preservou Noé por meio da arca, prometendo-lhe não mais castigar os homens com o dilúvio. Gênesis capítulo 5. 7 gerações continuaram a viver no exercício da virtude e no culto do verdadeiro Deus, ao qual reconheciam por único Senhor do universo. Mas as que vieram em seguida não imitaram os costumes do pai. Não prestavam mais a Deus a honra que lhe era devida, nem exerciam mais a justiça para com os homens. Mas se entregavam com mais ardor ainda a toda sorte de crimes, enquanto seus antepassados se haviam dedicado à prática de todas as espécies de virtude. Assim atraíram sobre si a cólera de Deus. E os grandes da terra, nesta época havia duas raças distintas, a descendência de Sete e a de Caim. Os expositores modernos, em sua maioria, concordam que os filhos de Deus, citado em Gênesis 6:2, constituíram a descendência de Sete, e os filhos dos homens, a descendência de Caim, que se haviam casado com as filhas dos descendentes de Caim, produziram uma raça indolente que, pela confiança que depositavam na própria força, se vangloriava de calcar aos pés a justiça e imitava os grandes de que falam os gregos. Noé, entristecido pela dor de vê-los imersos nos crimes, exortava-os a mudar de vida. Mas quando viu que, em vez de seguir os seus conselhos, eles se tornavam cada vez piores, o temor de que o fizessem morrer com toda a sua família levou-o a deixar sua pátria. Deus, que o amava por causa de sua proibidade, ficou tão irritado pela malícia e corrupção do resto dos homens que resolveu não somente castigá-los, mas exterminá-los completamente e repovoar a terra com homens que vivessem na pureza e na inocência. Assim, abreviou-lhes o tempo da vida, reduzindo-o a 120 anos, inundou a terra de modo a parecer que ela havia sido tomada pelo mar e fê-los todos perecer nas águas, com exceção de Noé.
A este, para salvá-lo, ordenou que construísse uma arca de 4 andares, com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, que lá se encerrasse com a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas deles, e que levasse todo o necessário para o seu alimento e também para os animais de todas as espécies, os quais ele deveria levar consigo para conservar-lhe a raça. Isto é, um casal de cada espécie, macho e fêmea, e 7 casais de algumas. O teto e os lados da arca eram tão fortes que ela resistiu à violência das águas e dos ventos e salvou Noé e sua família da inundação geral que fez morrer todos os outros homens. Ele era o 10º descendente de Adão, de masculino e masculino, pois era filho de Lameque, que era filho de Metusalém. Metusalém era filho de Jared, Jared era filho de Malaléu, que tinha vários irmãos. Malaléu era filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, e Sete era filho de Adão. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Foi no 2º mês que os macedônios chamam Dios e os hebreus Maresvã, pois os egípcios assim dividiram o ano. Quanto a Moisés, ele deu nos seus fastos o primeiro lugar ao mês chamado Nissan, que é o Xântico Macedônio, porque foi nesse mês que ele retirou os hebreus da terra do Egito e por essa razão começou por esse mesmo mês a registrar o que se refere ao culto a Deus. No que se refere às coisas civis, no entanto, como as feiras e mercados determinados pelo comércio e empreendimentos semelhantes, não houve mudança alguma. Moisés registra que a chuva causadora do dilúvio geral começou a cair no dia 27 do 2º mês do ano 2256, depois da criação de Adão. A Sagrada Escritura faz o cálculo disso e anota com cuidado muito particular o nascimento e a morte dos grandes personagens daquele tempo. Glória a Deus. Adão viveu 930 anos e tinha 230 quando nasceu seu filho Sete. Sete viveu 912 anos e tinha 205 quando nasceu seu filho Enos. Enos viveu 905 anos e tinha 190 quando nasceu seu filho Cainã. Cainã viveu 910 anos e tinha 170 quando nasceu seu filho Malaléu. Malaléu viveu 895 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Jared. Jared viveu 962 anos e tinha 162 quando nasceu seu filho Enoque. Enoque viveu 365 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Metusalém. Na idade de 365 anos foi tirado do mundo e ninguém escreveu sobre a sua morte. Metusalém viveu 969 anos e tinha 187 quando nasceu seu filho Lameque. Lameque viveu 777 anos e tinha 182 quando nasceu seu filho Noé. Noé viveu 950 anos, os quais, acrescentados aos 600 que já contavam na ocasião do dilúvio, perfazem o número anteriormente assinalado de 2.256 anos. Foi mais conveniente para esse cálculo citar como fiz a época do nascimento desses primeiros homens, e não a de sua morte, porque a vida deles era tão longa que se estendia até a posteridade mais remota. Gênesis 7, 8. Deus então deu o sinal e livre curso às águas, a fim de inundarem a terra. E elas elevaram-se por uma chuva contínua de 40 dias, até 15 côvados acima das mais altas montanhas, e não deixaram nenhum lugar para onde o povo pudesse fugir e salvar-se. Depois que a chuva cessou, passaram-se 150 dias antes que as águas se retirassem, e somente no 27º dia do 7º mês a arca se deteve sobre o vértice de uma montanha da Armênia. Noé então abriu uma janela e, vendo um pouco de terra ao redor da arca, começou a se consolar e a conceber melhores esperanças. Alguns dias depois, ele fez sair um corvo para saber se ainda havia alguns outros lugares de onde as águas se tivessem retirado completamente e se ele podia sair sem perigo. O corvo, porém, achando a terra ainda toda inundada, voltou à arca. 7 dias depois, Noé fez sair uma pomba e ela voltou com os pés enlameados, trazendo no bico um ramo de oliveira. Assim ele soube que o dilúvio havia cessado. Após haver esperado outros 7 dias, fez sair todos os animais que estavam na arca. E ele também saiu com a mulher e os filhos, ofereceu um sacrifício a Deus em ação de graças e deu um banquete à família. Os armênios chamaram esse lugar descida ou saída, e os seus habitantes apontam ainda hoje alguns restos da arca.
Todos os historiadores, mesmo os bárbaros, falam do dilúvio e da arca, dentre outros Berós e caldeus. Eis as suas palavras. Disse que ainda hoje se vê em resto da arca sobre a montanha dos Córdios na Armênia. E alguns levam desse lugar pedaços de betume com o qual ela estava recoberta, e dele se servem como impermeabilizante. Jerônimo, egípcio, que escreveu sobre as antiguidades dos fenícios, Manaséias e vários outros disso falam também. Nicolau de Damasco, no 96º livro de sua história, menciona-os nesses termos. Há na Armênia, na província de Miniade, há uma alta montanha chamada Bares, sobre a qual disse muitos se salvarem durante o dilúvio. E que uma arca cujos restos se conservaram por vários anos, na qual um homem se havia encerrado, deteve-se no cume dessa montanha. A probabilidade de que esse homem é aquele que fala Moisés, o legislador dos judeus. Gênesis 8 e 9. Com medo de que Deus inundasse a terra todos os anos a fim de exterminar a raça dos homens, Noé ofereceu-lhe vítimas rogando que nada mudassem na ordem estabelecida anteriormente e que ele não usasse de tal rigor, fazendo perecer todas as criaturas vivas, mas se contentasse por ter castigado os maus, como seus crimes mereciam, e por ter poupado os inocentes, aos quais ele quisera salvar a vida, pois de outro modo eles seriam ainda mais infelizes do que os que haviam sido sepultados nas águas. Tendo visto com tremor tão estranha desolação, e tendo dela sido preservado apenas para perecer mais tarde de maneira semelhante. Assim rogava que Deus aceitasse o seu sacrifício e não mais olhasse para a terra com cólera, de modo que ele e seus descendentes pudessem cultivá-la sem medo, construir cidades, desfrutar de todos os bens que possuíam antes do dilúvio e passar uma vida tão longa quanto feliz como a de seus antepassados. Como Noé era um homem justo, Deus atendeu à sua oração e concedeu-lhe o que pedia, dizendo-lhe que não fora o patriarca a causa dos que haviam perdido no dilúvio, que eles só podiam acusar a si mesmo pelo castigo recebido, que se tivessem querido perdê-los, não os teria feito nascer, sendo mais fácil não dar a vida do que tirar após tê-la concebido, que eles deviam, portanto, atribuir os castigos aos seus próprios crimes, que, em consideração à sua oração, não lhe seria mais tão severo no futuro, e que, quando viessem tempestades e furacões extraordinários, nem ele nem seus descendentes deviam pensar no outro dilúvio, pois ele não mais permitiria que as águas inundassem a terra. Contudo, proibia a eles seus manchar as mãos com sangue, e ordenava-lhes que castigassem severamente os homicidas, e os fazia senhores absolutos dos animais, para dispor dele como os quisessem, exceto de seu sangue, do qual não podia usar como do resto, porque no sangue está a vida. E meu arco, acrescentou, que vereis no céu, será o sinal e a garantia da promessa que vos faço. Isso disse Deus a Noé, e o arco que apareceu no céu chamaram Arco de Deus. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade, e morreu com 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a pouca duração da vida dos homens de hoje e a longa duração das do que acabo de falar, o que narro não deve passar por inverossímil. É que, além de os nossos antepassados serem muito queridos de Deus e como obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos de que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida. E Deus a prolongava tanto por causa de sua virtude como para lhes dar meio de aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia que eles haviam inventado, o que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Todos os que escreveram a história, tanto da Grécia como de outras nações, dão testemunho do que digo. Maneto, que escreveu a história dos egípcios, Berose, que nos deixou dos caldeus, Moco, Estieu e Jerônimo, que escrevera dos fenícios, dizem também a mesma coisa. Exídio, Hecateu, Ascalzila, Elânio, Éforo e Nicolau referem que esses primeiros homens viviam até 1000 anos. Deixo aos que lerem isso que façam o juízo que quiserem. Capítulo 4. Nimrod, neto de Noé, constrói a Torre de Babel, e Deus, para confundi-los e destruir essa obra, manda confusão de línguas. Gênesis 10 e 11. Os 3 filhos de Noé, Sem,
Jafé e Cã, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros a deixar as montanhas para morar nas planícies, o que os outros não ousavam fazer, assustados ainda com a desolação universal causada pelo dilúvio. Mas o exemplo daqueles animou estes a imitá-lo. Deram o nome de Sinar à primeira terra em que habitaram. Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, se multiplicando e se estendendo, pudessem cultivar mais terras, colher frutos em maior abundância e evitar as divergências de que outro modo poderia ser suscitada entre eles. Porém, esses homens rudes e indóceis não obedeceram e, pelo seu pecado, foram castigados com os males que lhes sucederam. E Deus, vendo que seu número crescia sempre, ordenou-lhe segunda vez que formassem novas colônias. Esses ingratos, porém esquecidos que deviam a ele todos os seus bens e atribuindo-os a si mesmo, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudessem Deus mais facilmente destruí-los. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem o levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo valente e corajoso, persuadiu-os que devia unicamente a seu próprio valor e não a Deus toda a sua boa fortuna. E como aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra eles, caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio, construindo uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. O povo insensato deixou-se dominar pela estulta convicção de que seria vergonhoso ceder a Deus e começaram a trabalhar nesta obra com incrível ardor. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre em pouco tempo se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa, mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Construíram-na de tijolos, cimentando-a com betume para torná-la mais forte. Deus, irado com essa loucura, não quis, no entanto, exterminá-lo como fizeram aos seus processores, cujo exemplo, aliás, lhe havia sido de todo inútil, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicasse no instante, de tal modo que não mais se entendiam. A confusão fez com que, desse modo, onde se haviam construído a torre, o nome de Babilônia, pois Babel em hebreu significa confusão. A Sibila assim descreve esse grande acontecimento. Todos os homens que então tinham uma só língua construíram torre tão alta que pareciam que ela se elevaria até o céu. Mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada e fizeram com que aqueles que a haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa de que se desse o nome de Babilônia à cidade que depois foi construída naquele mesmo lugar. Este eu também fala do campo de Sinar, onde Babilônia está localizada. Disse que os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe com as coisas sagradas, destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram de Sinar de Babilônia.